Boa tarde, professor. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Aqui mais um podcast que está fazendo. Agora o quarto, né? Eu sou o Gustavo. Eu sou o Gabriel, apresentador do Byte Talks. Queria que vocês dois se apresentassem. Ok. Eu sou o professor Carlos Alberto, da FACOM, Faculdade de Computação, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tenho graduação aqui, eu sou da primeira turma de Ciência da Computação, formado em 90, depois eu fiz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e agora vou começar outra aí em julho, mais um pós-doutorado. Então, eu estou aqui ativo. Meu nome é Mário Carvalho, eu sou doutorando aqui da FACOM também, que é a Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu tenho mestrado e graduação também aqui na FACOM, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e também sou técnico em informática pelo Instituto Federal do Maranhão. A minha área de pesquisa atual no doutorado é a área de inteligência artificial, onde a gente trabalha um pouco lá com redes neurais convolucionais, aprendizado profundo. E eu também tenho um certo apreço pela área de segurança da informação. Foi aí que eu conheci o professor Carlos, Inclusive agradeço pela oportunidade de ter me convidado para ir para esse evento. E é isso. Bom, maravilha. Aproveitar que você falou de agradecimento. Eu quero muito agradecer vocês, que eu sei que vocês acabaram de chegar de viagem agora. Estavam lá em Brasília. Aí eu também gostaria que vocês contassem parte dessa história, o que vocês puderem também, né? Basicamente, eu acho que a gente pode, porque saiu já a publicação, o relatório lá. Então, Brasília, tem o Tribunal Superior Eleitoral, que a gente chama de TSE, que coordena os TRE de todos os Tribunal Regional Eleitoral em cada estado. E o TSE, ele faz um teste público de segurança, que a gente chama de TPS, Então, tudo começou, no nosso caso aqui, o FMS, em 2021, com o aluno Ian, cara. O Ian fez 2 matérias comigo, mandou um e-mail e falou: professor, eu quero fazer um TCC. Aí eu sempre mando um link, e falo: vamos conversar, cara, vamos ver aí o que você quer fazer, se eu consigo realizar o seu sonho, E eu perguntei: qual é o seu sonho? Ele falou: eu quero invadir uma urna. Eu falei: tá meio perigoso esse assunto, vamos pensar numa outra coisa, Aí ele falou para mim: não, professor, eu faço estágio lá no TRE do Mato Grosso do Sul, eu conheço seus alunos lá, seus amigos, Eu falei: nossa, que coincidência, estão lá mesmo. Aí o Ian trouxe essa novidade, cara, que até então eu nunca me preocupei com isso. Eu olhava os jornais, olhava umas coisas, mas não tinha sido motivado aí. E naquele ano 2021, nós tivemos que ir 3 vezes a Brasília. Então, a primeira vez a gente foi para olhar o código da urna eletrônica, que chega a assustar, porque ela usa uma base Linux do Debian. Então, essa base do núcleo do Debian, ele vamos dizer assim, exclui a parte de rede, conexão, USB, o que você imaginar exclui, para ficar uma urna que não conecta em nada, nem Wi-Fi, nem rede, nem cabo, nada. E aí, esse projeto lá, ele é aberto, o código para a gente. Assusta porque, cara, são mais ou menos 8 milhões de linhas de código, para você olhar numa semana, cara. Mas você vai focado em algumas coisas. Eu quero ver como é que é aqui, como é que é ali, como é que é ali. E nessa oportunidade, a gente viu o código. Legal. Só que eram 5 linguagens de programação, cara. Que aí também assusta. C, C++, linguagem de máquina. Tinha alguma coisa em Java e tinha alguma coisa em Python. Mas era mínimo, mas tinha. Desse visita, a gente tem que escrever um plano de teste, que é para a segunda fase. Se aceita o plano de teste, você vai lá para fazer os pentests, aplicar os pentests, E se você descobrir alguma vulnerabilidade, a última fase você é convocado, para confirmar a correção dessa vulnerabilidade. Então, é uma sequência de passos, E começou com o Ian em 2021. A gente escreveu só um plano de teste, bem escrito, foi aceito e chegou lá, a gente confirmou aquela vulnerabilidade por 2 técnicas, Aí o que aconteceu? A gente aprendeu em 2021, caminho das pedras.
Em 2023, eu falei, não, acho que dá para voltar lá. Perguntei, Ian, você quer ir? Quero. O Mário, que já tinha feito matérias comigo, né, também já tinha, vamos dizer assim, testado alguns sistemas na UFMS, né, Mário? E aí, tinha o Matheus, cara. O Matheus é o nosso, vamos dizer assim, o que eu mais trabalhei foi com o Matheus. E o Matheus, por incrível que pareça, ele nunca fez uma matéria minha, cara. É o que é o mais divertido. Eu conheço ele há 2 anos e sempre no semestre batia o horário, ele tinha alguma coisa para fazer, ele chegava, professor, eu vou de novo como ouvinte. Entra, cara. Eu sempre deixo os alunos que querem assistir a minha aula entrar, mesmo que não seja meu aluno, você entendeu? Porque eu acho assim, cara, por algum motivo ele foi prejudicado na elaboração do calendário, ele está trabalhando, ele pegou um estágio, mas ele quer estar ali assistindo uma aula, 2 aulas, enquanto ele puder. E o Matheus começou a desenvolver coisas, fazer pentest, se especializar. Hoje, né, eu digo assim, ele formou o ano passado, final do ano passado, trabalha na Claves, que é lá do Rio de Janeiro, é uma das poderosas no Brasil, umas top 10 aí na área de segurança, fazendo o que a gente chama de Red Team, aquele que vai lá e testa com toda a vontade para tentar achar uma vulnerabilidade. Então eu convidei o Mário e mais o Matheus para fazer parte comigo e o Ian, que já tínhamos ido. Então assim, a gente montou um grupo e fomos de novo pela UFMS, né, para poder ir lá de novo, olhar o código, só que dessa vez eles pagaram só um, aí fui eu nem queria, aí o Ian que ia. Aí o Ian falou, não posso essa semana, vai ter que ir o senhor. Aí acabou indo eu, olhei o código, aí na segunda fase, que era os planos de teste, aí eu escrevi 7 planos de teste. Na primeira vez eu escrevi um só, dessa vez eu escrevi 7. E fomos para testar lá, né? E aí o que aconteceu? O negócio engasgou no começo, cara, e a gente demorou um pouco para pegar o ritmo. Eu acabei nem testando os 7. Eu testei só 2, né, cara? E nos 2 a gente descobriu um no primeiro e no segundo não deu nada. E aí o Mário testando com o Matheus já no último dia, assim, sabe quando você já está meio relaxado, sem preocupação? Eu falei, cara, senta aí, manda bala, não fica preocupado. Porque aqui assim, se você achar, contribuiu. Mas se não achar, cara, ninguém vai te julgar por isso. E aí o Mário com o Matheus, lá na última hora, acharam mais ou menos, era sexta-feira, umas 10 horas da manhã, e eu estava numa reunião de banca, para variar, né, cara? Eu vou, mas às vezes a cabeça fica aqui trabalhando. E aí a gente conseguiu 2 achados, né? Eles concordaram com a gente, e a gente foi semana passada, convocado, não é convidado, é convocado, cara. Tem que ir. É, tipo meio assim, você aparece aqui, não manda prender você, mas brincadeira, não manda prender ninguém. Mas assim, no edital diz, você vai ser convocado para a última fase, porque eles querem que você vá testar a correção do software, né? E aí fomos 4, testamos, realmente eles corrigiram, né? E foi uma semana lá, de novo em Brasília, você entendeu? Mas para eles, né, eu e Ian, como já tínhamos participado em 2021, a gente já conhecia todas as fases. Mas para o Matheus e para o Mário era novidade. Então, no final, conhecemos até a equipe do TSE que desenvolve o J-Connect, como é produzido, porque queira ou não queira, eles são uma fábrica de software, cara. Eles produzem software, e o software tem que ser testado. Então, para eles, ter um edital desse, aonde pode contar com a sociedade, seja universidade, seja a Polícia Federal, seja qualquer partido político, congresso, olha, é como todo mundo é convidado. Mas normalmente vai 1 ou 2 universidades, um monte de investigador, advogado, tinha advogado, tinha contador, cara. Pra vocês terem uma ideia, vai assim uma galera para testar. Mas esse ano apenas a Polícia Federal e nós que descobrimos alguma coisa que teve achado, e nós fomos lá para testar. Então eram só 2 grupos. No ano de 2021 foram 5 grupos que acharam alguma coisa, né? Mas aí vocês percebem o seguinte, quando acham alguma coisa, eles corrigem o software. Quer dizer, eles vão lá e põem uma barreira, cara. Quer dizer, é como se fosse uma cebola, tem várias camadas e várias barreiras. Então vai dificultando a cada ano para nós fazer os pentests e conseguir descobrir alguma coisa. Então esse ano foi muito bom, muito instrutivo, e eu digo assim,
para os alunos que estão se formando ou que ainda estão estudando, cara, é maravilhoso, porque você pode ver na prática uma fábrica de software que leva muito a sério essas vulnerabilidades, como é em outras empresas. Você trabalhar numa IBM, numa Compaq, numa outra que desenvolve software, né? E você vê como eles levam a sério o software, como tem controle de versão, controle de alteração. Nossa, é bonito ver, sabe? Eles produzirem, documentarem tudo, testarem da melhor forma, mas nós sempre damos um jeito de achar um buraco lá, uma porta lá e abrir aquela porta, que é onde eles ficam horrorizados, né, de ver como a gente testa, como a gente faz o nosso trabalho. Basicamente é isso. Na questão das fases, tipo, como que é tipo, essas 3 fases? No caso, a primeira que vocês vão olhar o código. Aí basicamente vocês dão uma lida no código e vocês falam, eu acho que aqui tem alguma coisa. Aí então, você fala, exatamente isso. Por exemplo, quando eu fui olhar o código, o J-Connect é um software que faz o seguinte. Pense assim, você tem um monte de sessão eleitoral no interior. Aí você está numa cidade, vamos dizer, sem desmerecer, tipo Carapó. Tem 50 mil habitantes, tem, sei lá, 10 sessões eleitorais. Aí faz-se a eleição no dia programado e você tem 10 pendrive, 10 memória flash para transmitir cada boletim dessas 10 urnas para o TRE de Campo Grande ou para o TSE em Brasília, agora direto em Brasília. Então o J-Connect é um software feito em Linux também, Debian, que você pega qualquer máquina, dá um boot, ele carrega um Linux ali, cara, protege até os dentes, você entendeu? Cria uma comunicação segura e aí transfere esse boletim de urna dessa cidade, desse micro, desse local, lá para o TSE em Brasília, você entendeu? E esse software foi criado pelo próprio TSE, com apoio dos TRE, e ele é usado no Brasil inteiro, você entendeu? E a gente estava conversando com os caras que fizeram, não é o Brasil inteiro, porque eles estavam falando que tem 2 TRE que não usaram. Talvez o estado de São Paulo, que é bem informatizado, qualquer lugar tem internet, né? Talvez, não sei. Eles não falaram os 2. Mas eu digo assim, a gente foi para olhar, eu fui para olhar esse código na primeira fase, porque ele era feito em Java, e no ano anterior a Polícia Federal invadiu. Aí eu falei, vamos dar uma olhada no que os caras fizeram, né, cara? Quem sabe a gente tem algum subsídio ali pro nosso. E aí mudou, ele era feito em Java e passou a ser feito em Python, pelo menos foi isso que eles falaram para nós, né? Eu fui lá e olhei código em Python, cara, do começo ao fim. E aí como fui eu que fui, né, eu falei para eles, eu vou escrever uns planos de teste aqui, vocês dão uma olhada, se concordar, se quiser melhorar, né, cara, fiquem à vontade, porque é um trabalho de equipe. E aí, né, escrevi os 6 planos de teste e submetemos. Aí teve o lado engraçado, quando a gente conversou com eles agora, nessa última fase, tem mais coisa, cara. Tem coisa feita em linguagem de máquina, nesse mesmo J-Connect, que é para dar o boot na máquina. Tem coisas feitas em C, você entendeu? E em Python, que é a última, né? Em Rust, em Shell, você entendeu? Então, assim, você vê, é um software, que é o J-Connect, para fazer uma conexão segura. Mas, cara, tem 5 linguagens de programação. Fora a urna, esquece a urna, nem chegamos lá. Então, você vê assim, cara, é uma fábrica de software, você entendeu? E aí, como eu escrevi os 6 planos de teste, e aí aconteceu uma coisa engraçada, cara. Você lê o edital e tem o que você pode testar. Você pode testar o J-Connect, você pode testar o C, você pode testar isso, você pode testar aquilo. Mas algumas coisas não pode testar, não está na lista do que pode. Por exemplo, o software de totalização, depois que você transfere a informação para o TSE, ele é totalizado lá os votos, soma o Brasil inteiro, você pode ver de uma cidade, de um estado e do Brasil inteiro. Esse não pode testar. Você não pode testar biometria, então aquele software, não pode testar. Não, um semi-open source. Não está na lista do que eles querem testar. Eles consideram, não está, mas a gente vê assim, eles consideram seguro, você entendeu? E eles têm interesse nessa outra lista. Aí o que aconteceu? Foi muito engraçado, cara. Os 7 planos de teste, cara, que eu submeti, nenhum foi aprovado. Mas aí tinha quando você lê o edital, cara, você lê tudo. Tem um recurso, cara.
que você poderia questionar o não aceito. Aí o que eu fiz, cara? Eu fiz um recurso. Listei de novo os 7 planos de teste, listei a metodologia que nós íamos usar mais aprofundado e fiz uma coisa, cara, que vocês vão morrer de rir. Eu citei os sites que tinham as vulnerabilidades documentadas do Python nos últimos 15 anos, entendeu? Quer dizer, eu mandei uma mensagem para eles. Se você garante que não tem nenhum problema desse, cara, eu não tenho o que fazer aí, você concorda? Foi essa mensagem sublinear que eu fiz no recurso, cara. E aí eram para ir somente 15 equipes, 15 planos de teste, vamos assim dizer, 15 equipes. Eles aceitaram a 16ª, cara. Eles abriram uma exceção. Quem era a 16ª, cara? Nós, entendeu? Que ficamos de fora da lista de 15. Então a gente já entrou, cara, em paralelo, assim, você entendeu? Já foi... como é que eu digo assim, uma bênção aceitarem um recurso, porque a gente já estava fora do processo. Na repescagem já. A gente foi na repescagem, que foi muito legal, né, cara? Você ainda ser aceito. E aí fomos animados, né? Até para testar lá, cara. Foi isso que aconteceu na primeira fase, assim, entendeu? Uhum. Aí já a segunda fase, que é do teste, é você executar cada um desses planos. Mas a gente, como trabalha em equipe, vamos preparar um ambiente, fazer uma máquina virtual, baixar aí um Ubuntu, colocar pataboot aí o JConnect. Só que nessa brincadeira demora, baixa uma versão, eles têm que olhar, tem que preparar um pendrive, eles têm que permitir entrar com esse pendrive. É um negócio que quando você vai trabalhar em empresas que têm uma segurança muito assim, vamos dizer, rígida. Por exemplo, se vocês forem um dia, cara, numa Vale do Rio Doce, numa Petrobras, cara, numa companhia siderúrgica de Tubarão, cara, para entrar lá tem que fazer um curso. É assim mesmo. Porque se pegar fogo, explodir, não sei o que, você tem que saber para onde você corre lá, já começa assim. E eu tive a oportunidade, cara, de trabalhar nessas empresas, né, cara, e você já convive com a segurança, né? Para você ter uma ideia, para você entrar com um alicate de climpar uma rede, cara, que é um negócio nosso de computação, né? Você fala assim, numa refinaria não teria essa ferramenta. Você tem que listar as ferramentas, dá para o chefe da segurança, ele confere todas as ferramentas com a sua caixa de ferramentas, aí ele autoriza você a entrar. Aí terminou de trabalhar lá, na hora de ir embora, cara, de novo a lista do que vai sair, as ferramentas para você verificar e sair. Aí você fala, por que ele faz isso? Porque eles têm medo que você vá roubar uma ferramenta deles. É isso, é segurança, cara. Você entra, trabalha e sai. Então o TSI é a mesma coisa, cara. Você está numa sala que não tem conexão com internet, você tem os computadores com os códigos para você testar lá, que é usado no dia a dia deles. E você, tudo que você for entrar, cara, você já entra sem celular, sem smartwatch, sem nada. É você e a alma sua, cara. E aí, cara, você é revistado, cara, é segurança da NASA, pra você ter uma ideia. Eles são assim, mas é parte do trabalho deles. Eu acho legal o professor falar disso e também falar, tipo, como que é, ao todo, de uma forma, tipo, para todas as pessoas, né? Como que eles levam a sério isso. Isso o é trabalho muito deles. Bacana. Aquilo lá é importante. E falar, tipo assim, questão da urna em si. Você vê que não tem entrada ali, né? Não tem. Como que a pessoa vai invadir aquilo ali, né? Você não tem nem entrada. É um brinquedo, cara, assim, que eu falo. Ele custa caro para fabricar, custa basicamente hoje $1.000. Mas ele tem hora para funcionar, hora que liga e hora que desliga. Ele tem arquivo de log, cara. Você liga ele assim, testei memória, testei processador, testei memória flash, testei o SO, testei o teclado, testei a tela, testei a porta, testei... Aí ele libera, começa a carregar o código, cara. É bonito e é registrado isso no arquivo de log. Quando vota, o eleitor tal votou, mas ele não registra o voto por causa do sigilo. Então são coisas assim que você tem que ir para você conhecer, para você ver o processo eleitoral. Porque ele não conhecia, o Ian conhecia como eu. Cara, eles põem um quadro, né, Mário? Eles põem um quadro na tela, cara. Eu até tenho um quadro, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês. Eu mando para vocês colocarem no podcast. É um negócio assim de 6 fases. O dia da eleição, que é o software da urna, é uma só, cara. Mas começa aqui um ano antes, cadastra os candidatos, cadastra os partidos.
verifica os eleitores. Antecedentes criminais. Aí, pro dia da eleição, está pronto o banco de dados que vai numa seçãozinha da urna. Então é uma coisa tão complexa, cara. E a gente não testa esses aqui, você entendeu? A gente só testa esse aqui que é o mais complexo, mas ao mesmo tempo seria o mais transparente, né? O que pode interferir no resultado da eleição. Uma pergunta, o senhor falou sobre o registro dos votos. Não tem nenhuma forma de associar a hora que o voto foi registrado com a hora que a pessoa foi votar, por exemplo? Isso aí foi uma vulnerabilidade em 2015 e eles corrigiram. Quer dizer, se ficasse alguém anotando quem está na fila de eleitores com os votos registrados na memória flash, você poderia casar e falar, você votou em tal pessoa. O que eles fizeram? Na hora que você votou, ele lê uma árvore, olha que bonita, hein? Ordenada, que a gente estuda aqui em estrutura de dados. Aí vem assim, candidatos a vereador. Aí ele registra em ordem alfabética o voto do candidato, você entendeu? Não do eleitor. O eleitor já ficou para trás. Aí registra, então, o candidato A, tantos votos. Candidato B, tantos votos, em ordem alfabética. Aí o cara terminou de votar, vem outro. Ele lê a árvore, coloca o cara na árvore e grava de novo. Então, olha que interessante. Você não consegue cruzar mais informação. Mas foi uma vulnerabilidade de 2015. No final das contas, você tem o resultado em si. Você não tem o que o eleitor fez. O processo. Você só tem o que deveria ser. Tipo assim, votou nesse cara, um voto. Votou nesse cara, um voto. Aí eles somam esse e falam, foram tantos votos nesse cara. No final das contas, o que você teria, né, que logo seria candidato X, 10 votos, ordenado por ordem alfabética, né? Vereador tal, tantos votos. E aí não tem como você saber quem que votou em quem e qual ordem. E no log de votação, ou no log de operação da urna, ele diz assim, ligou tal hora, que é permitido naquele dia. Se você tentar ligar um dia antes, ela fala, não está no dia da eleição. Está na tela e morre ali. Ela trava a tela. Você pode fazer desligar. Se você terminou o processo eleitoral, gerou o boletim de urna, você fala, pô, debaixo do braço, vou chegar no hotel, né? Vou ligar ela e digitar uns votos. Ela não liga de novo, ela fala, tá fora do... E a questão da memória? Ela não tem como eu gravar novamente um novo resultado ou fazer alguma alteração? Uma pergunta interessantíssima. Olha só como é que é, cara. Isso aqui tem tecnicamente os mesmos componentes que uma urna. Processador, memória, barramento. E teclado, que é a tela, né? Vamos assim dizer. É a mesma coisa que tem lá. Olha que interessante como é feita a urna. Quando você digita no teclado, ele criptografa a informação, transfere ela no barramento criptografada, cara, bate na memória, fica criptografada. Na hora que vai usar no processador, ela lê criptografada, desprocessa, descriptografa, aí joga no registrador do processador, ele soma, faz o que tem que fazer. No registrador de criptografa. Criptografa de novo, transfere criptografado e guarda, você entendeu? Cara, mesmo que você pega o barramento, você não consegue ler a informação, porque está criptografado. Por conta da quantidade de camadas de criptografia. De segurança que tem. Aí tem uma outra coisa interessante, né? A Polícia Federal, esse ano, abriu a urna. Eles podem? Eles podem, é um teste. Pegou esse barramento criptografado, que a gente chama de BitLocker, cara, e descriptografou, cara. Conseguiu descriptografar. Conseguiu, cara. Tem que levar em consideração que a Polícia Federal... Mas aí vem a pergunta principal. Isso acontece num dia de eleição? Quer dizer, uma urna é cheia de etiqueta de lacre, que é para o fiscal olhar de lá, o mesário olhar de lá. Você, eleitor, quando vocês for votar esse ano, 6 horas, cara, é cheio de etiqueta. Se você abrir a urna, você rasga as etiquetas. Mas ao mesmo tempo, cara, você pensa, são 480 mil urnas, cara, no Brasil, 480 mil sessões eleitorais. Você teria que ter um exército, cara, altamente capacitado, treinado para entrar numa sessão eleitoral, abrir uma urna, violar ela nas etiquetas, né? Quer dizer, você está quebrando uma barreira de segurança. Faz o BitLocker lá, não sei o quê, e todo mundo em volta aceitando que não vai acontecer. Mas em que momento eles vão fazer a contagem, então? Não, aí, cara, tem um outro mecanismo de segurança mais fantástico ainda, que vocês vão ficar em boca aberta. Por exemplo, quando eu acesso o meu banco, eu uso criptografia assimétrica. Então eu tenho uma chave pública do banco que está aqui e ele tem uma chave privada. Então tudo que eu faço criptográfico aqui manda para ele. Ele trafega criptografado.
Quando chega nele, ele com a chave dele desprografa e faz a transação. A urna é a mesma coisa, cara. Ela gera um boletim de urna, é criptografado, com essa chave que está nela, que é a única dela, quer dizer, são 480 mil chaves. Aí o que acontece? Tá lá o boletim de urna, tem um código QR ainda para você olhar, quiser olhar do TSE. Se você mudar um bit nele, cara, você vai mudar o hashing da assinatura dele. Só confirmando pela linguagem para leigos, assim, 480 mil chaves seria porque seriam 480 mil votos. Sessões eleitorais, 460 mil urnas. Cada uma tem uma chave. Chave é como se fosse a senha lá. Da conversa. Se você mudar um bit, muda o hashing, o TSE fala, opa, não foi a minha urna que gerou isso aqui. Olha como é bonito. Ao mesmo tempo, cara, se você mudar alguma coisa na urna, tipo assim, ó, ela recebe um SO de fora, concorda? Com a aplicação que vai rodar nela. Não, eu pego esse SO aqui, que é lá de Brasília, do TSE, e mudo um bit. Já mudou o hashing de novo, cara. Ele não reconhece. Porque é a mesma chave assimétrica que leva atrás, entendeu? Então, quer dizer, quando você conecta uma atualização na urna, ou última versão do software que vai rodar, ele olha quem é a origem disso, cara. E ele vai falar, não é o TSE. Ele nem conversa mais com o pendrive, cara. Se vocês pararem para pensar, cara, camadas e mais camadas de proteção de software, você entendeu? Você falou sobre alterar o bit e aquele problema lá que a gente... Qual que não tem negócio solar lá que é a explosão solar que tá dando? Aí às vezes pode bit dentro da memória. Não, aquilo lá, uma explosão solar pode gerar radiação que pode interferir nos equipamentos eletrônicos do mundo. Isso é verdade. Mas vocês vão ficar mais chocados ainda, tá? Lembra que eu falei... Lembra que eu falei do teclado, cara? O teclado, ele já tem uma proteção também para não gerar nenhuma onda magnética que você poderia ler com um equipamento. O equipamento dá de alterar, né? Exato. E também para sofrer alguma radiação de alguma coisa, porque é eletrônico. Aí você fala, cara, eles pensaram. Cara. E eles protegeram, cara. Então, tipo, aí eu vou englobar mais como um geral aqui para, tipo, as pessoas que não é da Facom, não é do curso, não faz um curso de computação, não entende muito, para deixar claro algumas coisas. Vocês chegaram e invadiram, só que pelo que eu lembro que você tinha conversado antes com a gente, vocês conseguiram ver, mas não conseguiram alterar. Sim. Foram o Brasil todo, 5 equipes em 2021. Sim. E conseguiram só ver, não alterar. Não, no caso, veja bem, 2021 foi um pouco diferente. O que aconteceu? Estava só eu e Ian. Então, uma urna tem uma saída de áudio. Igualzinho o celular, uma saída de áudio, você põe um fone. Que são para os eleitores, cara, que tem alguma deficiência visual. Você entendeu? Então, quer dizer, o cara não consegue ver. E aí, a urna tem essa funcionalidade que o mesário ativa e ativa aquela saída de áudio. Então, quer dizer, o cara põe um fone de ouvido na urna, que é atrás ali, o mesário tem o fone, ele vê de lá, e aí, quer dizer, tudo que você digita na urna está votando para vereador. Você escuta no fone, você entendeu? Você digitou 20, candidato tal, quer dizer, tudo que você faz na urna, ele fala no fone, para essa pessoa que tem essa deficiência poder votar. No final faz o mesmo ali, votou, está votado, você entendeu? Então quer dizer o quê? Em 2021, a gente quebrou o sigilo do voto. Por quê? Em quem você votou, só você deve saber. Em quem você votou, só você deve saber. O que eu e Ian fizemos, cara? Primeiro, na saída de áudio, nós metemos um chupa-cabra ali. Em vez de uma saída, 2. Deixava um pro TSE não desconfiar, você entendeu? E a segunda, cara, nós metemos um dispositivo Bluetooth que gerou o sinal lá fora. Então, mesmo que você estivesse dentro da sessão eleitoral, o dispositivo de baixo da urna você não via, ele não aumentava o volume da urna em altura, tava lá o bicho gerando sinal. E o mais interessante, cara, poderia ser não só para os eleitores com deficiência visual, cara, pode ser para qualquer eleitor, que era o perigoso. E aí gerava o sinal e você com um simples celular conectado àquele Bluetooth, você ouvia tudo. Eu quebrava o sigilo do voto de vocês.
Bem, isso é perigosíssimo. Uma cidade pequena ainda. Cidade pequena, às vezes um vereador é um voto que decide, prefeito é um voto. Mas tem um negócio mais perigoso no Brasil, cara, que são facções, né, cara? Verdade. Milícias, quer dizer, você está num bairro, num local, numa cidade que tem isso, o cara quer garantir o eleitor dele, quer que vote de cabresto, como era antigamente, né? Então, isso é importante, diga, Mário. Assim, você tem, nesse caso, né, da vulnerabilidade que eles encontraram, a falsa impressão de que você está votando sem ninguém saber. O problema é que tem um chupa-cabra na urna e a pessoa que está lá fora consegue saber se você votou ou não. E aí que entra o perigo da coisa, né? Por questões de facções, milícias, né? Fala, olha, você falou que ia votar em mim. Aqui está constando, né? A gente viu que você não votou. E aí? Né? E a gente sabe que devido a essas questões de crime, né? Isso seria algo que precisaria ser corrigido e como foi, né? Exato. E a segunda técnica que nós usamos, uma foi Bluetooth. Cara, você compra um aparelhinho na Amazon. No camelô, você vai. Agora tá meio fraco o camelô. Eu diria assim, você vai na Amazon, ali, você paga R$30. O Ian comprou esse e eu comprei o outro dispositivo, que vocês vão morrer de rir, cara. Um gravador digital MP3. Você entendeu? Nossa, e eu comprei um fininho, porque por causa da urna tinha uma altura, né, cara, para não dar o desnível na urna e chamar a atenção, né? Aí eu comprei um fininho, uma bateria, pum, pôs ali. Cara, aquilo grava 40 horas, quer dizer, você põe ali no início da sessão, deixa o dia inteiro gravando, chega no final, você vai lá, desmonta e leva, cara. Você escuta tudinho que foi votado. Isso, a gente também, ao descobrir a vulnerabilidade, isso é importante. O TSE pede uma sugestão de correção. Aí o que nós falamos? Pô, se você tem um celular, você enfia o fone, o que o celular faz? Ele corta o som ambiente e joga pro fone, concorda? Do jeito que estava a urna, cara, você colocava o negócio lá, o bicho que fosse, correto ou incorreto, ele não falava nada, cara. Quer dizer, era colocar uma camada de software que primeiro já avisava o mesário, ó, tem alguma coisa conectada, tem alguma coisa conectada. Ele não avisava, meu. O mesário é que habilitava o som ou não, você entendeu? Mas você pega um mesário mal intencionado, ele habilita, não é problema dele, veio assim, você entendeu? Então, quer dizer, na sugestão nossa era, ao conectar alguma coisa, avise. E a segunda sugestão é, ao habilitar, mostrar na tela, cara, de quem não tem o problema, você entendeu? Porque ali você, eleitor, vai falar, uai, mas está habilitado um áudio aqui. Que áudio é esse aqui, ô mesário? Quer dizer, você criaria um problema na sua sessão eleitoral. Então essas foram as duas sugestões. E eles fizeram. Aí nós fomos lá e corrigimos. Isso foi em 2021. Então a gente quebrou o que a gente chama do sigilo do voto. Em segurança, os 3 princípios, seria a confidencialidade, né? A gente quebrou a confidencialidade do voto. Agora, em 2023, né, Mário? Vai você agora, fala um pouco. Eu vou falar sobre o CIS. Aí fala os dois, fala os dois, pode falar, fica à vontade. Uma pergunta, que nem ele, então, você conecta um cabo P2, né? Nele. É P1. Tá se conectando cabo P1. Só que, por você ter uma conexão e por usar, tipo, um kernel de um sistema operacional, não teria como eu colocar outro projeto P1? Não, é só saída, ali não tem entrada, de nada. Entendi. Mário, só lembrando, para tentar deixar o máximo leigo possível, né? Porque não dá para fazer, porque tem que ser mais leigo. São conceitos específicos. Sim. Mas... Agora em 2023, a gente conseguiu 2 achados, né? O pessoal do TSE prefere, né? Tem preferência por essa palavra achado, na primeira etapa, e na segunda etapa eles já usam a palavra vulnerabilidade, porque eles reconhecem que os achados de fato é uma vulnerabilidade. A gente entende, né, que um sistema vulnerável não necessariamente significa que ele pode ser quebrado, significa que existe uma coisa que já abre uma porta para uma possível nova etapa, né? O professor sempre usa, né, o exemplo do banco, né? Quando você vai no banco, você passa a porta, né, em teoria você está dentro do banco, né? Mas existe uma série de outras etapas para você conseguir chegar até o cofre. Olha que interessante. Quando você chega no cofre, existem outras etapas para você conseguir abrir o cofre. Você precisaria conhecer o cofre, né? E
O achado, né, que é considerado pelo TSE, é como se fosse uma dessas etapas ali, você conseguia ter um acesso a uma dessas etapas, ver quem entrou, ver quem saiu. Né? Você basicamente quebrar uma das barreiras de segurança, você entendeu? E como são muitas barreiras de segurança, basicamente em cada etapa que você passa, é como se ainda tivesse mais N etapas, você passa mais uma, e aí você precisaria de tempo infinito praticamente para conseguir quebrar todas as barreiras, né? E esse ano a gente conseguiu uma vulnerabilidade no sistema SIS, né? Que é um sistema... o SIS, ele, por exemplo, você tem um Windows, né? O Windows 10, por exemplo, e você instala esse SIS. Ele põe uma carapaça de proteção, assim, um arcabouço de proteção, e aí ele gera a mídia, que é o pendrive, que vai para a urna, baseado no banco de dados da sessão eleitoral, você entendeu? Então você vai lá e escolhe assim, eu quero a sessão eleitoral 30.512. Ele vai lá, pega a base de dados de eleitores, de candidatos e gera um pendrive, tudo bem? Então esse sistema SIS, ele compõe o processo eleitoral lá, é um dos softwares que eles querem testar. E aí a vulnerabilidade ele vai falar em cima desse SIS, quer dizer, a gente não chegou na urna, mas você vai entender qual é o tipo de vulnerabilidade. A gente está lá na etapa que nós geramos uma mídia que vai, né, para a urna, onde tem os candidatos. E esse sistema, ele é um sistema totalmente travado em tudo. É travado, inclusive, se você pegasse um programa que tem dentro do SIS, né, vamos dizer que o SIS aqui tenha... seja composto por N programas, vou falar que tem 2, né? Olha que interessante, se o programa está dentro do sistema operacional, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o programa em binário, aí toda a linguagem, todo o programa, ele é código aberto, se você entende binário em linguagem de montagem, né? Você poderia alterar alguma coisa em linguagem de montagem e devolver, né? A questão é que existia uma barreira que quando você ia pegar o programa, ele fazia, não pega, né? Ele batia e falava, não. Você não tem perfil de administrador para fazer isso. Você não tem um privilégio para conseguir arrancar esse programa daí. Porque a gente tem que, se eu consigo arrancar um programa de um computador, é porque ele já está em binário, beleza, eu uso qualquer um disassembly da vida, converto para assembly, edito o que eu quero editar em linguagem de máquina, recompilo esse programa e devolvo lá, né? Aí a gente vai ver que aqui já existe uma barreira, né? Depois eu vou falar sobre essa barreira, né? Então, a priori, o sistema não permite a gente fazer isso, né? Não permite você tirar um dos programas que tem lá em linguagem binária. O que aconteceu, né, foi que a gente, eu vou usar a palavra entre aspas, né, fuçando dentro dos arquivos e dentro do SIS, a gente encontrou uma parte que tinha certificados, né? Você precisa de um certificado para conseguir acessar esse sistema, né? E dentro desse certificado existia uma opção de imprimir, né? E olha que interessante, o SIS ele executava em módulo administrador, né? Então, em teoria, você só acessava ele como modo administrador e os módulos dele só poderiam ser acessados como administrador. E essa função de imprimir, no Windows, cara, assim, eu não uso o Windows já tem 7 anos mais ou menos, né? Eu tenho muita dificuldade em utilizar o Windows devido à quantidade de coisa que ele executa por trás, que você nem sabe o que está executando, né? Eu sempre tive preferência por utilizar o Linux até hoje. Mas o Windows, ele abria a janela de imprimir, né? Você vai lá, vou imprimir o certificado. E quem é o usuário de Windows vai saber que toda vez que você vai salvar um PDF, ele abre um Explorer. Você já tentou arrastar uma pasta daquele Explorer que abre para outro canto? Ou mesmo ali mesmo criar uma nova pasta? E aí que estava o ponto, né? Ele deixava você ter acesso aos programas aqui, você conseguia vir pegar, né? Você pegava os programas em binário, jogava para uma área que não precisava de privilégio e você poderia, por exemplo, editar esses programas e devolver esses programas para dentro do SIS, só utilizando o Explorer que era aberto pela opção de imprimir o certificado. Ou seja, o SIS executa como admin, então quando ele liberava a opção de imprimir o certificado, essa opção abria o Explorer como admin. Aí você vem perguntar, poxa, beleza, vocês quebraram uma etapa, né? Entraram na primeira porta do banco. Mas aí que tá. O sistema eleitoral brasileiro, ele é tido como um dos mais seguros do mundo, principalmente pela quantidade de tempo que ele vem sendo refinado. Aí a gente ficou todo feliz quando a gente conseguiu isso. Então vamos falar,
vamos explorar mais, né? Agora que a gente conseguiu os programas que a gente queria, vamos explorar mais. A gente foi lá, pegou um programa e editou e criou um bash, né? A gente basicamente jogou o CMD, precisa ser o CMD. Então, se eu clicasse no programa, na verdade ele ia me dar o CMD como admin. Aí eu conseguia fazer o estrago, né? Mas no momento que a gente pegou o programa, né, como admin, não poderia pegar o programa. A gente conseguiu pegar, editou o programa e devolveu para lá. Quando a gente clicou lá, ele falou assim, ó, hash do programa não confere com o programa que deveria estar aqui. Ou Era seja, uma outra barreira. cada programa que tem dentro do SYS, ele tem uma hash criptografada, né? Então, em teoria, eles têm uma lista de hash com os programas aceitos. Originais. Então, mesmo se você conseguir entrar e editar o programa, né, ele não conseguiria aceitar o programa. Essa alteração. Ele não conseguia aceitar essa alteração. E aí que vem o ponto, né? O professor falou, cara, a coisa é tão complicada e tão complexa que você abre uma portinha ali, beleza, tô dentro, mas existe mais 50 barreiras para você quebrar. E aí que tá. Em um tempo infinito, né, vamos considerar aqui um tempo T, com T tendendo ao infinito. Eu entrei na primeira barreira, então beleza. O programa não tá sendo reconhecido como um programa original. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora encontrar uma forma, né, para tentar burlar esse programa que verifica os programas que são ou não originais, né? Aí o evento acabou. Né? Porque o evento acabou, você não tem esse tempo. E a gente passou lá, foi 3 dias, professor, foi 4 dias. Você ficou 2 só, a gente ficou 5. É que Mas chegou no meio do período que tinha prova. Agora pense em uma eleição que é feita em um único dia, cara. Para você conseguir quebrar N barreiras, sendo que só uma a gente demorou essa quantidade de tempo, né? E aí o que aconteceu? O TSE foi lá e corrigiu essa vulnerabilidade, garantindo que qualquer coisa que era aberta pelo SYS era aberto em modo usuário, ou seja, você não tinha privilégio mais de administrador. Aí você pode pensar, Mário, então no próximo ano você pode voltar e continuar explorando de onde você parou? Não, porque os caras têm cara não existe mais aquela vulnerabilidade. Agora a gente tem que procurar na mente a criatividade para tentar abrir outra porta, em outro local, em outro acesso. E o que é importante registrar é que essa vulnerabilidade permitia você olhar os arquivos de uma sessão eleitoral, você entendeu? Copiar. Você copiava. Quer dizer, você olhava tipo assim, candidato A, B e C. Não deu tempo, mas a gente poderia A e A, você entendeu? Pode alterar? Poderia, mas não deu tempo, cara. A gente, como fala, Não tem como. a gente entrou dentro do banco, a gente olhou, tem sistema de segurança, cana, tá lá o cofre, mas não conseguimos fazer nada, cara, não deu tempo. Mas só de entrar já é um problema. E só de você visualizar, cara, os eleitores, os candidatos, os arquivos binários, já é um problema também, você entendeu? Então essa vulnerabilidade eles corrigiram, tá? Perfeitamente, mas para nós foi maravilhoso, porque a gente descobriu alguma coisa, né? E que poderia, se o cara tivesse a habilidade, modificar e falar, agora só tem candidato A, você entendeu? Não me interessa aí. Na tela pode aparecer A, B e C, mas aqui dentro só vai gravar. Mas um detalhe, isso, uma urna. Sim. Né? Mas se você fosse alterar, você poderia dar um número mas exagerado. O detalhe é assim, o que vocês têm que entender é foi no CIS, o TSE e o TRE, certo? Esse é o software que roda nos TRE que vão para as urnas do Estado. Entendi. Você entendeu? Então, quer dizer, é uma vulnerabilidade que não é que roda no TSE, roda nos TRE que vão gerar as mídias das urnas que vão para a eleição. Então, professor, aí normalmente quem roda esse software lá? Quem são as pessoas que os rodam? Os funcionários do TRE. Então. Aí... Mas assim, você invadir um TSE, cara, fisicamente, é muito mais difícil que você invadir um TRE, você concorda? Devido ao tamanho, à complexidade. Então era uma vulnerabilidade perigosíssima e eles corrigiram, eles entenderam como nós, que era problemática. Aí a segunda vulnerabilidade é mais fácil de explicar para os leigos. Por exemplo, você tem um cartão de crédito, cartão de banco, melhor. O que você faz quando você vai num caixa eletrônico? Enfia o cartão e digita a senha, né, cara? 1, 2, 3. O que acontece na terceira vez se você errar? Bloqueia. Acabou. Acabou a graça. Você tem que ir no banco, cara.
O JConnect, que é aquele software que dá o boot no Linux, conecta com o TSE e transfere o boletim de urna, a gente viu que no processo de login, digitar a senha, dava para dar um tranco nele lá, cara, e ele ia 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 99, cara. E aí, mais E aí, quer dizer... Que específico até 99? Não, é porque aí ele tinha uma proteção, você entendeu? mais uma barreira. Mais uma barreira. Então, Nem quer você dizer, conseguisse, mas olha que essa interessante. Se em 3 ele resetava a máquina, que era uma barreira, a gente conseguiu até 99, cara. Você ganhou um tempo para trabalhar em cima da próxima barreira, você entendeu? A mesma coisa no CIS, quando ele fala assim, cara, é chocante. Você está trabalhando, ele derruba você, fecha tudo, cara. Se tinha 10 aplicações, ele fecha tudo. E fica te olhando, tipo assim, pô, eu tava aqui, você não tá mais. Detalhe, quando ele reseta, ele carrega todos os programas originais. Do zero. Tudo que você editou acabou. Com aqueles testes que se mudou um bit, ele não pega, ele não aceita, você entendeu? Então eu falo assim, são barreiras, cara, chocantes, que você vê num nível assim, fala, nossa, isso aqui é complicado. Por quê? Você tem um tempo correndo contra você, você tem o software te monitorando o que você está fazendo, o perfil que você está rodando, o que você está fazendo ali. E se ele desconfiar, cara, ele não tem o menor medo de derrubar você, matar tudo e falar assim, começa do zero aí. Começa a eleição do zero. Exatamente, começa do zero aqui, essa máquina vai do zero. Então esses dois achados, cara, eles corrigiram. E o mais engraçado é que nesse primeiro, cara, que é o fazer digitar a senha, e virou 3. Mas aí a gente descobriu, cara, que com o tab ele dava pau. Aí que nós fizemos uma sugestão, porque a gente não pode criar novos planos de teste, porque o evento era para verificar se você corrigiu aquela vulnerabilidade. Só que naquela vulnerabilidade, ao fazer vários tipos de entrada de dados, forçando, força bruta, a gente percebeu que o tab ainda dava pau, você entendeu? A gente colocou como observação, você entendeu? Porque ele permitiria fazer alguma coisa ali. Mas assim, é uma coisa muito interessante de se dizer, né? Eles que desenvolvem os softwares, eles ficam de olho na gente. 24 horas. Cara, 24 horas, você tá lá dentro, tem dois papagaios de pirata aqui no ombro seu assim, cara, você tá trabalhando na máquina, tem 2, um de cada lado. Tudo que você faz, eles registram. Por que eles registram? Porque eles não poder pegar de fora, né? Não, é para poder depois eles executarem na mesma sequência e achar e gerar o seu achado, a sua vulnerabilidade. Quer dizer, eles querem confirmar o que você fez. Seja para achar a vulnerabilidade ou porque você corrigiu, você testou e deu como corrigida. Eles querem pegar a experiência. Eles querem registrar tudo. Eles registram o horário. Você senta, o horário que você faz, o comando que você dá, onde você está, a janela. Porque você lembra. Sentou, ele já marca aqui, ó. Sentou. Ele mexeu, entrou no computador, fez login, entrou na pasta tal, acessou o recurso tal, tentou fazer isso, não deu certo, tentou fazer isso, cara, tudo. Não deu certo, ele registra tudo. Tem tipo umas 4. Aí levanta um, senta outro, fica os caras ali, Não, é chocante. E assim, como nós éramos em 4, às vezes um queria ver o código fonte, que é lá no outro canto, mas sem acesso ainda, cara. Nossa. Aí o que a gente fazia? Vai todo mundo os 4, e vai mais os 2 que ficam monitorando nós, cara. Aí senta os 6 lá e vai olhar. Mas a mesma coisa eles faziam com a Polícia Federal, você entendeu? Não tem diferença. Você não é melhor ou pior que alguém lá. E detalhe, para você entrar na sala que fica o código, você tem que assinar que você, o horário de entrada... Um termo de sigilo. Não, antes, um termo de sigilo. Que você não pode copiar, ler, gravar nada, pode levar nada. Você não entra com pendrive, não é com nada lá. É só o olho mesmo, lembrar e lá voltar. O interessante é que esse termo, né, no final do termo, ele fala lá, né, que caso qualquer coisa que você faça de pegar alguma coisa que está lá dentro, levar alguma coisa, crime. Você tecnicamente se enquadra em 7 leis específicas, né? 7, cara. Não é nenhuma lei que eu ganhei pra você, tem 7. É assustador, cara. Leis específicas de crime que você está cometendo, né? Só do fato de você chegar lá, sem querer eu entrei aqui com um pendrive, acabou. Porque lá, tecnicamente, né, a Polícia Federal já está lá, né? Então, basicamente, você já... Para vocês terem uma ideia, né? Eu sou um professor, cara. A gente tem parceiro TJ, parceiro TRE, cara, parceiro Estado.
Quando a gente vai nesses locais e vai desenvolver um software com eles, que vai ajudar eles em alguma coisa, numa pesquisa, eles fazem a gente assinar um termo de compromisso, cara, um termo de sigilo. Eu, professor, assinar um termo de sigilo. Por quê? Ele quer se resguardar, você entendeu? Dos dados dele. Caso dê merda, você que se ferre. Exato. É numa linguagem, mas é mais ou menos isso. Né? Mas ao mesmo tempo, é assim também. Se você parar para pensar, pô, o TJ são ações, né, cara? Tem ali pessoas, vítimas, isso, aquilo. Tem que proteger os dados. Mesmo eles passam para a gente ações encerradas, para a gente brincar no banco de dados deles, com inteligência artificial. Não interessa, eles exigem um contrato de sigilo. Por isso que lá em segurança de auditoria eu mostro um contrato de sigilo. Por quê, cara? O aluno já tem que se acostumar com isso. Você está mexendo com dados que não é seu, você entendeu? E olha, eu vou dizer para vocês, um leigo, cara, a ISO, cara, tem um negócio chamado política da mesa limpa, cara. Quem usa melhor isso no mundo, cara, chama-se IBM. Cara, é um nível assim que você fala assim, nossa, isso aí existe? Existe, cara. Olha o que é a política da mesa limpa. Você foi contratado pela IBM, ela dá uma semana de treinamento, ensina a política da mesa limpa, ensina outras coisas como assédio sexual, comunicação formal. Cara, eu trabalhei na IBM 1 ano e meio. Cara, você faz uma lavagem cerebral lá, uma semana, aí você entra para trabalhar. Eles te dão um molho de chave assim. Aí o que você faz? Você chega, estaciona o carro, um crachá, pum, passa numa porta. Aí sobe lá no seu andar, pum, outra porta. Aí no seu departamento só, pum, outra porta. Aí você fala, cara, um crachá seu abria 3 portas. E para ir no banheiro, a mesma coisa. Se esquecer o crachá lá, lascou, você fica lá embaixo. Cara, eles têm a política da mesa limpa. O que é a política da mesa limpa? Exatamente, chega na sua baia, tinha uma baia, né, cara? Baia de cavalo, mas era o termo que eles usavam, baia. Você abre as gavetas, abre os armários, tira as coisas para em cima da mesa, trabalha. Terminou o final do dia, tira tudo, enfia nas gavetas, tranca tudo e vai embora. Se você esquecer um papel, cara, à noite passa um segurança, pega o papel e deixa um outro. Notificação, cara. Você cometeu um erro e está sendo notificado. A primeira vez, cara, vai você que cometeu o erro e o seu chefe. Vai lá buscar o papel. Por que o seu chefe? Porque é para ele saber que você fez uma coisa errada. Na segunda, vai o seu chefe e o chefe dele, cara. O negócio subiu um degrau, você já nem vai, você entendeu? Na terceira, cara, você vai lá para o departamento pessoal assinar sua demissão sob justa causa e vai embora. Então isso é uma norma da ISO. E a IBM, cara, usa lá de Atlanta, que é a base deles, a matriz, no mundo inteiro. O Brasil está no meio onde eu trabalhei, cara, em Hortolândia, tá a Índia, tá em tudo que é lugar, cara, da IBM. Eles aplicam aquilo. Por quê? Ele considera aquela informação que você deixou, aquele papel, aquele pendrive, cara, sigiloso, é de um cliente. Você tem que tomar o devido cuidado. E essa regra vale, cara, uma coisa mais incrível. Se você deixar o terminal ligado, cara, vai. Você entendeu? Deixou a gaveta aberta, tem um cadeado da segurança, cara, trancando. Como é que você abre a gaveta no outro dia? Não abre, cara. Você tem que ir lá no setor pegar a chave para abrir o cadeado. Quer dizer, você foi notificado 1, 2, 3, cara. Demissão justa causa, você entendeu? Então, isso de segurança que ele estava falando lá do TSE, cara, é fantástico, é legal. Traumatiza a primeira vez, mas na segunda, cara, você já está na onda dos caras lá. Já está em casa. Faz do jeito que eles querem, não cria problema. Por quê? Porque é a forma deles trabalharem, você entendeu? E monitorando você ali, 2 em cima, aí de vez em quando me interrompe. É necessário. Né? Como é que você fez aí? Repete aí o que é o negócio aí, tá? Você entendeu? Mas assim, eles dão a liberdade para você fazer o que você quiser, mas vão registrando tudo. Porque depois eles querem replicar e querem fazer o achado aparecer de novo. E aí eles analisam e aí eles confirmam, realmente é uma vulnerabilidade. Vai para o relatório de vulnerabilidade. Se eu quisesse levar uma ferramenta para automatizar alguma coisa. Não, eu levei pendrives, você entendeu? Você tem que gastar um tempo. Aí você solicita que aquele material, aquela ferramenta, aquilo lá entre. A Polícia Federal entrou no BitLocker, entrou com um monte de coisa lá, você entendeu? Abriram a urna. Mas assim, eles queriam aquilo lá. Nós não, nós mais era software, a gente pediu pendrive, aí a gente foi lá, baixou um Ubuntu na internet, aí pedimos para eles gravarem no pendrive. Então assim, eles, cara, eles são transparentes, eles mostram tudo, cara, tudo. Para vocês terem uma ideia, o governo federal,
usa algoritmos de criptografia. Quem desenvolve isso é um departamento, cara, da Agência Nacional de Segurança. Nossa, antigamente chamava SNI, né? Serviço Nacional de Inteligência. Hoje é o Gabinete de Segurança Institucional. Cara, esses caras geram os algoritmos de criptografia da urna, do Exército, da Aeronáutica, do Banco Central, do que vocês imaginar que use criptografia, cara, é esses caras. Aí, lá, para fazer um plano de teste lá, né, tá lá o cara de criptografia, cara. Tá, inclusive, como é que é o nome dele, professor? Acho que era Gustavo. Parente seu, amigo seu, Xará. Tá lá o cara, você chega, conversa com ele, explica tudinho, cara. O atual algoritmo de criptografia, né, ele é um algoritmo que foi escrito, né, por esse pessoal chamado Arpia, né. Ele tá disponível, ele escreveu um artigo, né, sobre isso, até porque a técnica, né, a gente entende que é pública, né, você pode melhorar. E esse cara que escreveu esse algoritmo lá, né, ele deixou uns livros lá, né, com o artigo original para você ler, dar uma olhada lá. E é interessante, você tem ali a pessoa que escreveu, né, você olha lá, lê o nome da pessoa, lê aqui o artigo, aí você olha, a pessoa está aqui do lado. Quando você pega um artigo para ler, diz assim, nossa, o mais engraçado nesse nesse algoritmo, cara, que eles estão usando lá, eles estão usando de curva elíptica. Então, primeiro você tem que acertar a equação da curva elíptica. Então, x², x ao cubo, x raiz de não sei o quê. Aí ele joga um ponto x e calcula o y, cara, nessa equação. Cara, pra você acertar isso, é mais fácil acertar a Mega Sena. Então, assim, eles já usam coisas, cara, que vocês vão entender, que é para quebrar a computação quântica que vem aí. Você entendeu? Porque a computação quântica é assim, eu tenho 2 bits. Então eu posso ter 4 entradas, né? A computação quântica lança as 4 de uma vez e uma vai dar positivo lá, eu quebrei o segredo. Mas nessa curva elíptica não funciona assim, você entendeu? Então, cara, você vê o nível de segurança que o governo brasileiro usa e o TSE, cara, não inventou moda, ele pegou o que o governo federal já usa. E eles usam um termo muito legal lá, que é o seguinte, a primeira urna, cara, foi uma mistura Exército, Aeronáutica, Marinha, Congresso, Polícia Federal, SNI, pessoal de segurança, juntou tudo, cara, e saiu a primeira urna. E aí, esses caras saíram fora, que o objetivo era fazer uma, que era disquete naquela época, eu lembro. E aí, dali pra frente, cara, foi evoluindo. Hoje é um pendrive, uma memória flash, você entendeu? Mas eu falo assim para vocês verem como é complexo o negócio. E não começou hoje, cara. Isso começou, eles estavam comemorando lá, né, 40 anos, cara, você entendeu? Desse processo eleitoral que é hoje o que está valendo. E a urna eletrônica está lá. Tem um museu, eu levei eles para conhecer. O Mário não conhecia nem o Matheus, cara. Fica lá no subsolo, tem a primeira urna, cara. A segunda, a terceira, a quarta. 40 camadas de cebola também. Exato. Então, assim, nós estamos na última, tá lá o último modelo, que é o modelo 2022, 2021, 22, cara. Fabricado pela Positivo, você entendeu? Então, cara, é bonito. Vale a pena levar um grupo de alunos, você entendeu? Para ver o processo, para entender a dinâmica dele, cara, e tentar colaborar com eles, porque o software que a gente corrige é o software que vai entrar na próxima eleição, agora em outubro, cara, para vereadores, prefeitos. E aí, basicamente, assim, nós tivemos 5 achados, né? E 2 foram nossos, então em torno de 40% dos achados foi aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Esses 5 achados corrigidos, né, eles ficam para a história da urna, né? Ele entra no código, né? Tipo aquele software que abria lá uma porta lá para deixar o CIS, né, com escala de privilégio lá, né, baixava os privilégios e acabou. Isso vai ser sempre, a partir daquele ponto ele vai ser sempre assim, né? E isso é muito interessante para a gente, né, que faz pesquisa, porque se você for ver, a Polícia Federal teve 3 testes lá que foram considerados achados, né? A gente teve 2, né? E a cada ano que passa, vai diminuindo o número de grupos que vai lá. Esse ano, a quantidade de pessoas que foram bateu recorde.
era 15, não era, professor? 15? Não, eram 89 investigadores. Mas só pegaram 15 planos de teste, que eles acharam que poderia produzir algum resultado. Exato. No final virou 16, exato. Eu recorri, você entendeu? E isso foi, assim, quebrou recorde, né? A quantidade de pessoas que participou, a quantidade de testes que foram executados. Mas, cara, de lá saiu 5, né? No próximo ano, normalmente a Polícia Federal, ela sempre consegue um achado, porque eles têm acesso, né, a mais fácil, né? E eles são os caras que trabalham no grupo da Polícia, eles são de Brasília. Exato. Quer dizer, nós, cara, tem que pegar um avião, fazer um hotel, quer dizer, tem um custo, tem tempo nisso. Eles estão lá, você entendeu? E não, isso é mais importante ser registrado, que é o seguinte: a urna eleitoral, o código da urna eleitoral, todo esse processo, cara, você pode querer visitar lá, você pode querer verificar. Durante o ano inteiro está disponível a sala. Você bate no TSE lá, eu quero ver a urna, o cara vem com nós aqui e leva você lá na sala. Assim, entra também só o corpo e a alma, tudo fica pro lado de fora. Assim, cara, tem máquina de detector de metal, cara, o cara passa num negócio em você, cara, é legal. Mas eu digo assim, quantos brasileiros sabem disso? Que tem a opção de ir a Brasília, entrar num TSE e ver o código da urna, cara. Você entendeu? Um ano antes da eleição, eles abrem essa porta lá. Aí, porque passa a eleição, eles têm que se concentrar na totalização, nos erros, no que deu de problema. Por quê? O que vocês imaginarem de problema tem numa eleição, cara. O eleitor chega lá, digita, não bate, essa urna aqui não tem o meu candidato, isso aqui está errado. Aí o cara digitou errado a sequência. Primeiro é o prefeito, depois o vereador. Ele inverteu, depois o vereador, depois o prefeito. Ele bate o código e sai a cara de um cara lá que não é o que ele quer. Tá burlada essa urna. Pô, chama a Polícia Federal, chama o juiz eleitoral, vai lá, digita. Puta, você errou a sequência, cara. E você sabe quantas vezes acontece isso na eleição, cara? Apanhado de vezes. Não dá nem pra... Então, assim, é para vocês entenderem que o negócio é complicado, você entendeu? O ambiente, o contexto, a legislação, porque tudo que tem na urna, cara, é baseado em lei, é baseado em resolução do TSE, você entendeu? Então, todo edital de ano ímpar, né, 2021, 2023, a gente encerrou agora em 2023. Quer dizer, no ano que vem, em 2025, vai ter outro edital. E aí vem de novo a lista do que eles querem testar, do que eles têm interesse, você entendeu? E aí pode ser que a gente vá, né, Mário? Pode ser, não sei, cara. Se eu vou estar vivo, ele vai estar vivo, se vai dar tudo certo, porque, cara, vocês têm que pensar, é uma semana para olhar código, uma semana plano de teste e uma semana para corrigir, cara. É quase um mês que você vai a Brasília e fica lá. Sabe quando esse edital em 2025? Ele deve abrir lá por junho, mais ou menos. Para junho está aberto o edital. Então é isso, pessoal. Dúvidas? É um assunto, cara, que eu falo, cara, bicho, vai aqui um ano conversando. Mas é importante deixar isso claro, esse processo, a transparência, a vontade do TSE de testar e tudo que tem na urna, cara, nos softwares que você pode testar. Eu quero ver isso aqui. Eles trazem, cara, eles mostram para vocês, não escondem. E aí tem uma coisa, né, mano? Lá teve os 7 planos de teste que eu escrevi, né, que a maioria fui eu, cara, a gente só testou 2. Não dá tempo. Não deu tempo. Não dá tempo. E um dos 5, cara, a vulnerabilidade estava ativa. Porque os caras monitoram a gente, pega para testar, porque se o cara escreve, eles testaram, cara, e eles assumiram para nós corrigimos uma lá, cara. Então, em teoria, a quantidade de achados que a gente teve foi a mesma quantidade de achados da Polícia Federal. Exato, e mais uma sugestão que a gente fez. Passou a Polícia Federal na frente, a gente ficou feliz, eles cara. Eles acharam 3, então. Em termos de quantidade, nós tivemos 3, mais um de sugestão, você entendeu? Mas eu falo para vocês assim, os caras são parceiros, são gente boa, eles querem que você teste, que você vê, que você verifique, cara, que você faça ali a sua missão. Aplicar tem teste, cara. Mais variados tipos. Entendeu? Eles querem que você teste o que você conseguir, porque querendo ou não, quando você encontra... Esse é um dos pilares da ciência, né? A questão do falsificacionismo, né? Quando você acerta, né? Beleza, a ciência evolui. Mas se você descobre que você estava errado, olha que interessante, a ciência evolui de novo. Não fica ruim, né? Então, se você descobre uma mecânica para o carro ali que é boa, né, gasta lá, sei lá, 100 litros de gasolina, né?
Beleza, tá tranquilo. Aí você descobre que o combustível que você está usando no carro está prejudicando o meio ambiente. Aí você vai lá e começa a pensar no caminho para um carro elétrico. A gente evolui como um todo, né? Sim. Então, quando descobre uma vulnerabilidade, ou tem um achado ali na urna, por mais pequena que seja, né? A gente entende que o processo eleitoral como um todo, ele também evolui, se torna mais seguro, se torna mais transparente, né? Porque quem vai lá é a galera assim, que tem interesse de fato em ajudar a melhorar o processo, né? A gente assume que o processo está bom, mas não é porque está bom que significa que não possa ser melhorado. E esse melhorado, ele anda justamente com a ciência, a passos curtos. É alguém que encontrou uma coisinha, ele expande um pouco. Mais alguém encontrou mais uma coisinha, a gente vai expandindo. E de pouco a pouco, né, a gente tem 40 anos aí, né, de urna, né, professor? Um pouco menos. Um pouco menos, né? Mas a galera que tem lá envolvida, né, tem um professor lá, né, que é o professor Galileu, que ele atua como perito, também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? O cara lê ele código... Tá lá desde o primeiro urna, cara. Desde o primeiro teste. Mas aí você fala, cara, nós vamos bater ele? Provavelmente não, você entendeu? O cara lê código binário. Cara, ele lê linguagem de máquina, cara. Ele é tipo assim, da minha idade, um pouco mais velho que eu. Mas, cara, ele lê linguagem de máquina rindo assim na sua cara, você entendeu? Ele dá aula de compiladores, pra você ter uma ideia, você entendeu? Então, a gente vê os caras trabalhar, cara, é uma motivação. Mas eles estão lá desde a primeira urna, do primeiro teste, você entendeu? Só falando também pra galera que não entende muito, o pen test, os testes de penetração, é uma área muito importante na cibersegurança, uma área que eu ainda acho que no Brasil é um pouco visado, deveria ser muito mais, e é uma área que está crescendo muito no mundo inteiro. Sim, isso é um problema técnico, né, cara? Porque se você parar para pensar aqui na Facom, né, cara, a gente tem muitas matérias, né, que você poderia já preparar o cara para o pentest, né? Por exemplo, quando você estuda algoritmo 1, algoritmo 2, o cara tem que saber que tem uma entrada ali, que se jogar valor errado derruba, se é um vetor, estourar a pilha de vetor, você entendeu? Buffer overflow, que é o termo mais correto. Quer dizer, você também tem que mostrar para o aluno, cara, desde cedo, o certo e o errado, você entendeu? Embora ele ache que esteja certo, cara, ele está sujeito a um hacker invadir por ali, você entendeu? Sim. Ao mesmo tempo, também tem matérias como o SO, que tem uma parte de segurança, de redes tem uma parte de segurança, fora as seguranças mesmo, segurança de rede, segurança de auditoria, mas assim, o aluno em si, eu digo, o profissional de computação, cara, ele tem que ter essa consciência que tem que ter um blue team que faz o código, perfeito, o azulzão lá, mas tem que ter um red team, cara, que vai lá e bombardeia com pentest e faz mesmo do tipo ofensivo mesmo, cara, e não quer saber se vai morrer, se não vai morrer, você entendeu? Mas você vai garantir que isso aqui vai estar melhor. E muitas vezes a gente não monta esse time, não testa esse time, você entendeu? O Matheus, cara, ele já tá nessa onda do Red Team. Cara, ele conta que teve empresas que ele testou, que ele começou a produzir coisas assim, uma atrás da outra. O cara foi lá e cortou o acesso dele, cara. Não deixava, você entendeu por quê? Porque, bicho, se ele achava, o cara lá remendava, ele continuava achando. Aí o cara vai lá e corta, não, agora você para, você entendeu? Para porque tem um prazo para entregar o produto, você entendeu? E esse é o maior erro da indústria, cara. Porque se você vê, ó, isso aqui, tá numa versão. Aí o cara já tá pensando no próximo, que tem um prazo para lançar, porque a concorrência vai lançar uma também, você entendeu? Aí, puta, atrasou o desenvolvimento. Diminui o teste, o tempo de teste. Cara, ele tá dando um tiro no pé, cara. Porque ele vai lançar um produto que já sabe que tá que vai dar pau. E aí já vai ter que lançar um patchzinho de correção, você entendeu? Só que não é todo mundo que corrige. É todo mundo que os que ficam de fora, cara, são os vulneráveis. Então tudo isso, cara, é a indústria do software, é a indústria do hardware. E lá, cara, tem uma coisa muito bonita. Tem a equipe de hardware, tem a equipe de software, você entendeu? E tem o software da urna, tem o software da totalização. Cara, eles são várias equipes. Vai criando um organograma, né, até chegar... E você vai conhecendo eles, conversando, tomando café, cara, e trocando ideias. E aí você vai vendo, cara, tem barreiras no hardware,
tem barreiras no software da urna, tem barreiras na totalização, cara, tem barreiras em tudo que é lugar. Então, assim, por mais que você fale, não, eu vou aqui porque eu acho que é mais fácil, cara, talvez é o mais protegido em relação aos outros. Por isso que tem que, assim, montar uma equipe, olhar o código, preparar, fazer os planos de teste, ir lá e testar, cara. Mas testar com vontade mesmo, não ter dó, entendeu? Porque é para isso mesmo, a sua missão é essa lá. E eles querem essa contribuição, você entendeu? Porque isso dificulta o trabalho do próximo ano. Para quem quer fazer uma coisa errada numa urna, num processo eleitoral. E uma coisa assim interessante, né, que eu também gostaria de deixar registrado, né, é que o acesso hoje em dia à informação, né, está cada dia mais veloz. Né? A gente está produzindo informação de forma assim, absurda, como a gente nunca produziu antes. Né? E nos últimos tempos, né, começou-se a surgir, vamos falar que as fake news, né? Onde tinha uma notícia que aparentemente parecia ser verdadeira, mas ela era falsa, mas ela era tão bem construída que se você não checar aquilo lá, você acredita, né? E a gente sabe que teve, né, esse movimento aí que duvidou, né, do processo eleitoral, que também duvida do processo eleitoral. Para quem duvida, né, desse processo eleitoral, quando vê o pessoal da Polícia Federal, o pessoal de universidade estadual, que a gente vai lá de forma voluntária, né? A gente não recebe um prêmio para poder ir lá. A gente recebe só as passagens e as diárias. Uma ajuda de custo. O professor lá teve que trabalhar, ele teve que manter a atividade dele. Eu tive que trabalhar também, em determinados horários eu tive que sair e trabalhar. Então é algo totalmente voluntário, né? Justamente porque o TCE quer deixar essa transparência, né, para as pessoas de que o processo eleitoral, né, quando encontra alguma vulnerabilidade, é muito pequena. E quando ela é muito pequena, existe mais 100 barreiras na frente para você conseguir passar. Né? Então, em teoria, você teria que ter um tempo infinito para conseguir chegar, né, a um objetivo final, né, que seria, não sei, burlar um voto ou um sigilo. Né? E sabendo disso, né, a gente entende quem que a gente tem lá. A gente tem pesquisadores, professor doutor da área, tem pós-graduação na área, está fazendo uma pós-graduação novamente agora na área de segurança, né? E tem pessoal do Red Team também que atua em empresa, né, no setor privado, trabalha basicamente com isso, né? Então as pessoas que vão lá fazer esse teste, né, as pessoas que estão qualificadas a fazer esse teste, mas pode ir qualquer outra pessoa, né, professor? Pode, tinha contador, tinha advogado. Cara, você morria de rir. O advogado vendo eu conversar lá com o Rodrigo, que é o cara de software, né? Como é que gravava o voto que você perguntou, uma árvore indexada. Nossa, ficou lá 20 horas lançando coisa lá e saiu a mesma coisa, entendeu? Mas testou, você entendeu? E era uma advogada, cara, você entendeu? Já o contador, cara, ele foi mais, eu falo, né? Quando o cara vê número, ele vê número. Cara, ele olhou um hash lá, opa, isso aqui tá errado. Aí foram verificar, estava errado, cara. Era uma vulnerabilidade, você entendeu? Então, assim, a coisa, cara, é aberta para qualquer um. Não tem que ter diploma de computação. Exatamente. Isso que é o mais bonito. Mas eles estão filtrando mais. Por exemplo, o ano de 2021, acho que foram 36 planos de teste. Desse agora foram 16, quer dizer, funil pegou. E eles olharam tudo que escreveu e tentou pegar os melhores. Porque às vezes o plano de teste que você escreve já foi corrigido no TPS anterior. Como você perguntou, né? A ordem do eleitor com a ordem do voto. Já tinha sido. Então, isso aí você escrever, ele não vai. Ele já tá fora. Tá fora. Né? Então, por isso, quando eu fui pro Ian, cara, eu olhei tudo para trás. Entendeu? Tem que olhar, né? Porque não adianta você escrever uma coisa que já foi corrigida. Aí o desse ano, a gente foi para coisas novas, coisas que eles mudaram. Saiu de Java e foi para Python. Opa, se for em Python, vulnerabilidades conhecidas em Python. Você entendeu? Eu fui estudar isso aí, para poder escrever os planos de teste. Mas o que tem que ficar assim, registrado, cara, eles estão lá de porta aberta o ano inteiro, para você olhar o código, você entendeu? E aí quando abrir o edital, montar uma equipe e ir para fazer os planos de teste. Mas eles estão reduzindo, né? Mas tornando mais, assim, eu diria, mais...
para tentar achar coisas mais interessantes, entendeu? Para eles. Que de fato, né, Poderia poderia ser ser uma algo vulnerabilidade. que no futuro, né, Poderia isso vai gerar mudar. um problema para eles numa eleição, você entendeu? Porque de resto, cara, se você pensar, teclado criptografado, barramento criptografado, memória criptografada, Cada você binário entendeu? criptografado, cara. Com Pensa hash, nisso, se mudar um bit ele não aceita, cara. Cada binário São barreiras criptografado. e essas barreiras não caem mais, cara. É daí pra mais, entendeu? Então por isso que ele, cara, eles olham a gente fazendo as coisas e falam, você vai morrer ali na esquina, você entendeu? E morre, cara. Porque eles já sabem de eventos anteriores de barreiras que a gente não sabe. Por mais que você olhe o código, não tem um manual ali de sobrevivência, você entendeu? Então, quer dizer, o negócio é, a cada evento, a gente vai incorporando mais conhecimento, que é para chegar lá e não apanhar, você entendeu? No que perder tempo em coisa que não vai virar. E isso é complicado, porque eles vão evoluindo o software também. Vão. E traz ali a cebolona com 40 camadas, no próximo é 45. Aí você fala, nossa! E outra. Teve um plano de teste nesse que eu fui, né, em 2023. A menina levou inteligência artificial, cara. Eu tô com o notebook lá. Pôs um microfone no teclado. Queria pegar o som da tecla e dizer em quem você votou. O que você acha que virou? Nada. Não? Porque a tecla é padrão, cara. Não tem som. Todas Mas elas talvez a posição da tela. Talvez o desgaste da tecla gerasse. Mas eles constroem uma tecla que não emite sinal, que não desgaste nessa cara. Ele já pensou nisso há 10 anos atrás, entendeu? Mesmo que desgaste, como é que vai pegar? Dá pra saber, talvez, que qual Não, técnico... dá não diferença no milímetro, som. mas aí tem diferença de digitação, disso. Cara, levaram, rodaram e não deu nada, cara. Quer dizer, tem gente pensando, você entendeu? Teve um outro plano lá, cara, que era dos professores de Passo Fundo lá, os caras são parceiros nossos, segunda vez que a gente se encontra lá, o Marcos. Ele levou 2 equipes esse ano passado ele levou uma. Quando eu fui com ele era só uma, dessa vez ele levou 2. Cara, eles conectaram um USB na urna, legal, parabéns, deu um boot lá, parabéns, e pum, derrubou eles, entendeu? Aí teve um outro maluco, cara, ele pegou, abriu a urna e queria enfiar um fax modem. Tem um slot para fax modem, cara. Só que eu falei para você, a urna entra assim numa verificação de BIOS, teclado, mouse, processador, memória. Cara, é 2 segundos que tem que conectar, senão ela reseta você. Não conseguiu, cara. Porque é uma barreira, você entendeu? E foi feito daquele jeito para ser uma barreira. Então, eu falo assim, cara, eles têm muita proteção, você entendeu? Não é pouca, cara, é muita. Porque eles vêm a cada ciclo vendo. Aí tinha um outro maluco lá, cara, ele queria enfiar um pendrive e queimar a porta USB da memória flash que vai guardar. Aí você fala, tá, mas o que você ganha com isso? Queimou o dispositivo. Tá, tudo bem, a disponibilidade, né? Não, mas aí você danificou um patrimônio da União. Processo, cara, cadê? Eles não aceitam esse tipo de plano. Porque senão o cara chega lá e derrama ácido na urna, você entendeu? Aconteceu aqui em Campo Grande. O guri colou as teclas. Colou as teclas, mas assim, só um detalhe, professor, são quantas zonas eleitorais? São 200? Não, 490 mil. Cara. E existe, para cada uma, existe quantas urnas? 490 mil, uma por urna. Então, uma urna para mas- cada sessão. Então, Mas ainda as reservas. tem as urnas reserva, esse é o detalhe. Então, tipo, você conseguir, exemplo, né? Queimei uma urna, danifiquei, colei a urna ali. Cara, ele simplesmente Arranca trazem o outra pendrive urna, assim e põe na outra. arranca o pendrive, coloca na outra ponta. E, Você ó, continua cara, onde você parou, cara. Ele para, quando você tira o pendrive, tum, suspende o log e registra assim na próxima. Parou, dá o horário por um motivo técnico. Falta de energia, não sei, fora a bateria automotiva que tem lá dentro, que dura Tem a bateria, 16 horas. Aí quando você volta, arrancou o pendrive e enfiou na outra, que o cara colou aqui, ele volta do ponto que ele parou, cara. Já voltou os 50 aqui e continua aí o baile aí com os mais 600 que tem. Você entendeu? Cara, não perde um bit. Mas é uma barreira. Você entendeu? Então chega um maluco, não, vou arrancar o pendrive aqui, vou conectar no meu notebook, vou fazer um negócio. Cara, você mudar um bit ali, você não muda. Já é formatado uma estrutura de dados diferente de um SO, cara. Que só o dispositivo dele lê. É um monte de barreiras, entendeu? Então não adianta pensar, cara, assim, sabe? Tem que pensar muito, você entendeu? Mas muito. E aí, bicho, vamos testar. Se der certo, deu, cara. Mas se você pensar, ele cria um sistema de arquivo diferente, que não é qualquer máquina ler, só as deles.
porque tem um conector USB que você conecta e lê lá o memory stick. É um memory stick que só eles fabricam, não conecta em nenhum computador. Se mudar um bit ele não aceita, se não vir da origem o TSE ele não aceita, você entendeu? E se veio dessa urna que ele tem uma chave dessa urna, se mudar de urna tem outra chave que o TSE reconhece. Cara, é um negócio amarrado, mas amarrado em camadas, cara. É muito mais que 40, vamos dizer aqui, cara. É muito mais que 40. E você tem que atirar nesses caras e falar, quebrei uma, quebrei duas, quebrei três, cara, e torcer para não ter um proativo do outro lado lá te derrubando, você entendeu? Porque derruba você mesmo. E foi o nosso caso, né? No caso lá do CIS, né? A gente conseguiu entrar, pegar os binários e ver os arquivos. Ótimo, né? Editamos e devolvemos. A hora que a gente devolveu, derrubado. Né? Ele fala assim, olha, esse programa não corresponde ao resto do programa original. Então você não vai conseguir nem abrir esse programa. E pronto, cara. Acabou. Né? Acabou. Final de festa. E aí, assim, daí pra frente, aí você já teria que começar a pensar em uma estratégia que atacasse o programa que verificasse. Aí quando você fizesse isso, ia ter outra coisa. Né? E por aí vai. Pra vocês terem uma ideia, de 2021, a Polícia Federal está ali do nosso lado. Quando dava boot no J-Connex, subia o Linux, ele fazia a conexão e jogava em memória a chave. A Polícia Federal foi lá e quase derrubou, cara, da memória. Aí os caras refizeram. Não, agora você vai, sobe, digita. Aí você vai lá no servidor, lá fora, conecta, pega e volta. Nossa. Quer dizer, não fica mais aqui para você poder pegar aqui, você entendeu? Quer dizer, a Polícia Federal conseguiu, conectou. Já na correção, não fica mais aqui, fica lá. Eles conseguiram de novo. Só que aí o que aconteceu, na conectou lá, opa, não é o cara, derrubou o cara. Que era mais uma barreira que tinha, você entendeu? Que não tinha na versão anterior. Quer dizer, aquele problema acabou. Não tem mais. Porque a Polícia Federal desistiu dele, cara. E eles criaram uma barreira, cara. Uma não, umas 3 ali, você entendeu? Você conversando com eles assim, é assustador, cara. Descobre uma coisa, eles vão, mete uma barreira, 2, 3, você entendeu? E quer dizer, eles monitoram o perfil, o que você espera fazer e cria barreiras, entendeu? Para pegar o seu modus operandi ou o que o sistema permite e não vai permitir mais, cara. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que quando a gente fala de segurança, né, normalmente a gente tende a pensar em algo protegido, né? Mas quando você fala, né, sobre o TSE, que você vê, olha, o TSE ele abre as portas lá das urnas para você olhar o código, o TSE permite que você teste lá todas as técnicas que você conheça. Em alguns casos ele derruba umas barreiras para você testar. Talvez no dia lá não esteja derrubada. Que é o caso lá do BitLock, né? Tem uma parte lá que é criptografada com o BitLock, e aí para você passar para o próximo nível aqui, você tem que passar pelo BitLock, né? Do Windows, né? Aí o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, olha, eu quero que vocês quebrem um BitLock para mim, para eu conseguir atacar aquela parte lá. Então o que eles assumem? Assumem que um dia você vai conseguir quebrar o BitLock e verificar se ele tem ou não uma vulnerabilidade, né? E eles fazem isso, falam, não, beleza, a gente abre aqui o BitLock para você e testa lá, né? E quando a gente vê... Nesse caso da Polícia Federal também tinha a barreira das etiquetas, né? Quer Sim. dizer, deixou abrir num dia de eleição, né, cara? Exato. São 2 barreiras. O eleitor no dia da eleição tá vendo você. Ué, o que você tá fazendo aí? Não, tô engraxando aqui o chip aqui. Não existe, né, cara? Trocando a pasta térmica. Exato. Não E assim, existe isso, entendeu? Quando a gente vê esse nível, né, de transparência do TSE, ele fala, olha, vem, testa, que a gente vai corrigir, a gente quer melhorar o sistema eleitoral como um todo, né? A gente entende o nível de seriedade dos caras lá com relação ao processo ser democrático, né? Porque a democracia, por si só, ela é isso, é você deixar aberto para qualquer pessoa ir lá, conseguir olhar o código, conseguir testar, leva o que você quiser para testar. Quero levar um pendrive aqui que eu conectei no Arduino para conectar no hardware da urna. Beleza, você pode levar isso aí lá, né? E aí quando a gente devolve isso para a sociedade, né, uma urna mais segura, a gente entende que o sistema eleitoral como um todo, ele melhorou, né? E isso é bom para todas as pessoas, né? Quem não quer se sentir seguro, sentir que o seu voto foi seguro, sentir que, cara, seria necessário um tempo infinito para você conseguir quebrar algumas barreiras aqui. E o dia da eleição lá é um dia praticamente, né? A gente levou 7 testes, cara.
A gente conseguiu testar nem a metade, né, professor? A gente não conseguiu testar os outros. Não, né? mas não só no tempo de teste, mas no tempo da contagem em si, do Isso. bagulho real. E aí a Muito quantidade rápido. de camadas que existe, porque assim, quem não entende do processo como um todo, né, e também não busca entender, acredita que o sistema de votação é uma planilha do Excel que salva lá e quando vai Quem você passar... vota nesse? Quem você vota nele? Aí tipo Não é sai assim. lá um exemplo, tá? A pessoa entende que é uma planilha do Excel que eu consegui ir lá e editar o texto lá de quem foi, né? A quantidade de votos edito, aí eu mando. Cara, isso é a ideia mais errada do mundo, né? E a ideia é que uma boa parte das pessoas que não buscam, né, esse tipo de informação, porque está descrito lá no como que funciona todos os testes, né? Como foram realizados todos os testes e o que funcionou e o que não funcionou, está registrado lá no site do TSE. Você pode entrar lá e olhar, né? Ou pode olhar o que o professor fez no ano passado, olhar o que o está professor... todo disponível lá. Tudo. As 2023 entrevistas, eles estão tudo. encerrando agora, né? Porque encerrou fisicamente. Aí passa na comissão deles, passa nos ministros do Supremo. Aí daqui uns 30 dias sai a publicação lá, sabe? Não, lembrando, né, o pessoal, pô, galera, a gente não tá falando de um Windows, a gente não tá falando de um Linux qualquer, né, tipo, a gente tá falando de um Nossa. sistema próprio, É um sistema só tem ali extremamente... 7 milhões, né, de linhas de código. Ah, e detalhe, tá? Nessa vez que a gente foi agora, nós precisamos descobrir como funcionava uma biblioteca específica lá, né? E a gente falou, olha, queremos acesso a essa biblioteca. Não, mas só tem um binário. Não, mas nós queremos olhar o código que gerou esse binário. Aí eles foram Foram lá, pegar. trouxeram a biblioteca daqui, ó. Biblioteca escrita em Rush. A gente fez essa modificação para poder garantir esse nível de segurança, passou isso aqui. Ah, tá. Então o que a gente tinha pensado já acabou. Porque os caras foram lá e editaram e mostraram pra gente que não funcionava o que a gente estava testando, né? Pois é, Então imagina, transparência da parte deles. imagina você pegar um sistema operacional, cara, e você falar assim, olha, eu quero olhar o código desse gerenciador de arquivos. Agora eu quero olhar o código que abre, do programa que abre as fotos, né? Agora eu quero olhar esse código, né? Seria muito interessante. Normalmente a gente recebe os binários, no caso do Linux tem lá os programas, né, quando são abertos, mas no caso, por exemplo, do Windows não. Você não pode fazer isso com isso. Você não pode falar assim, Microsoft, libera para mim o código do Notepad aí para mim olhar. O que vocês estão fazendo aí quando eu digito? Não dá para fazer isso, né? E quando a urna eletrônica, ela usa um sistema operacional livre, né, que é código aberto no caso do Linux, né, ela permite um nível de transparência muito maior, né, porque a gente pode olhar a biblioteca, né, a versão de biblioteca que eles estão usando, né. Tem uma versão lá do Debian, né, professor? Que até uma certa versão do Debian você conseguia interromper o shell, cara, a cada versão às vezes varia, por exemplo, aspa faz uma coisa, aspa dupla faz outra, você põe dólar variável, aspa dólar faz outra. E aí eles estavam falando isso pra gente, né? Que a cada versão eles têm que testar tudo de novo, você entendeu? Porque pegou uma versão nova, cara, de kernel nova. E pode ser que venha numa alguma dessa vulnerabilidade. fique uma vulnerabilidade para trás. Então assim, Por isso que precisa ter esses testes. Assim, o- teste que eles fazem, mas testes de pessoas independentes, né? Para Sim. realmente ver se está confiável ou não. então assim, o que a gente queria deixar claro aqui, né, é que o sistema eleitoral como um todo, ele é um processo extremamente complicado, né, extremamente burocrático e extremamente seguro em muitas camadas. Não é um computador que tem uma planilha que você edita, não é isso, né? É um sistema tão grande, né, que para você conseguir achar uma falha em um sistema, isso não significa nada para os outros sistemas, né? Porque cada sistema tem uma determinada quantidade de barreiras, né? Então, dentro, né, do que a gente testou, a gente consegue entender que, cara, isso aqui é uma coisa absurda, né? É uma coisa que tem que movimentar muito dinheiro, muitas leis, muitos profissionais, né? Eles pegam os melhores profissionais lá de cada TRE, né, professor? Para fazer o J-Connect. Para fazer o Fora J-Connect. o pessoal que já é do TSE para fazer o software É. da urna, o pessoal do TSE que faz o projeto do hardware. Do Cara, software, é uma pessoal do equipe assim, teste, cara, é muita separada, coisa. é muito grande, sabe? E assim, entender isso, né, e conseguir voltar a complexidade disso, o contexto disso, cara.
Eu já sei qual que é o título do podcast. Assim, entender isso, né, gente? Assim, entender... Mas não quer dizer, cara, que nós não estamos aptos a ir lá. É o contrário, é um desafio. Exato. mesmo. Olha, a gente tem que saber Bash, a gente tem que saber Python, a gente tem que saber Java, a gente tem que saber linguagem de Estrutura de máquina, dados, host, entendeu? estrutura de dados, banco de dados, Porque, cara, criptografia. não, e outra, você não tem que estar preocupado com os outros, não, cara. Porque tá lá 15 equipes como tinha esse ano, é nós e mais 15, cara. Já Tchau. estamos olhando para nossa situação, você entendeu? E aí eu falo assim, né? Quando vocês descobriram, nossa, ficaram os caras em cima de nós, assim, sabe? Tem o- Porque, o- cara, era né? uma coisa fora do normal, né? A Polícia Federal já tinha feito o estrago dela lá. A gente tinha feito um estragozinho, mas não um estrago grande como foi a segunda, cara. Só que assim, descobrimos 10 horas da manhã. Aí, né, eu cheguei, terminei a banca do TCC que eu tava, cheguei umas 10, quase 11 horas. Aí tá, vi o que eles fizeram, né? Eu já conheço um pouco mais de barreira, né? Eu virei, vamos almoçar, né? Aí os papagaios, como vamos almoçar? Vocês acabaram de descobrir um negócio aqui. Não, cara, eu ficava sem almoçar e eu ia dormir amanhã só. Eu falei, ó, você, meu amigo, eu vou almoçar com meus amigos. E os caras, assim, sabe, naquela ansiedade, cara, mais do que nós, entendeu? Porque é o que eu falei pra eles quando nós saímos de Campo Grande. O mar chegou um pouco atrasado, mas assim, cara, se descobrimos, beleza. Se não descobrimos, beleza, você entendeu? A gente foi, cara, a gente foi lá de É, forma porque assim, voluntária, a gente pressão, participou. cara, para produzir, não é o caso no pentest. Em pentest Você tem- que nem você falou, né, Você- fazendo TCC. Olha lá, se você descobriu alguma coisa, maravilha, você contribuiu, você ajudou para não sei o que. Se você descobriu, você testou, que é seguro, tá ótimo. Exato. Você não Você consegue para aquela falsificar, ferramenta, não. para aquele momento, é seguro. É seguro. Acabou. Então, eu falo assim, cara, foi muito divertido esse ano, você entendeu? Nervoso no começo, depois só alegria. Mas os caras numa ansiedade, não, senta, não vai almoçar, não sei o quê. E você fica aí, né, meu? Eu vou lá comer lá a minha comida, 1 hora nós estamos de volta, porque você tem que avisar quanto tempo você vai almoçar, né? Você E só pode fora- entrar lá dentro. E só pode entrar com eles no cangote aqui, olhando e anotando tudo. Então, quer dizer, não Coitado, adianta eles você foram- voltar antes do almoço. Eles foram amarrados com vocês almoçando. Não. Aí o que acontece? Você senta, trabalha 1 hora, 2, né? A gente levantava os 4, nós vamos tomar um café, vamos no banheiro, sair um pouco do ambiente para até arejar a cabeça, novas ideias. Quer dizer, senão você pira, cara, porque você tá ali, assim, naquela ansiedade, naquela pressão. Mas eu falava para eles, cara, se der, beleza. Se não der, beleza do mesmo jeito, você entendeu? Significa que é seguro. É. Porque a gente testou. A gente é tem seguro. que ter essa, como é que se diz assim, olhar o cenário, cara, e não Essa ficar tranquilidade. louco, você entendeu? Porque se você for entrar na vibe dos caras que tá atrás de vocês ali, cara, você pira o cabeção junto Porque com eles. os caras que estão lá, É, pira, eles cara. querem que você encontre algo, cara. Ah, pra ele Eles registrar, querem pra que ele você isso, pra ele encontre algo, entendeu? Tipo Você assim, entendeu? se você sair de lá É. com 10 achados, maravilha pra Maravilha eles. pra entendeu? eles, Eles entendeu? querem que você continue tudo. E parece até engraçado, né? Porque se achar 10 vulnerabilidades, 10 achados, quer dizer, você está detonando quem fez aquilo dali. Mas não é, cara. Eles Não, cara. Eles enxergam como um parceiro que está melhorando aqui. Exato. E isso é uma coisa que, tipo, eu já até li uma matéria sobre isso no LinkedIn. Um cara escrevendo como que o Brasil e muitas empresas brasileiras enxergam um pentester, né? Como um A demérito. pessoa que faz pentest como um problema. É. Uma pessoa que dá dor de cabeça, que ela vai dar problemas para arrumar. E E, olha- o e cara olha- tá, tipo, corrigindo problemas que podem ser muito mais graves. E olha que interessante, cara. Você acha uma vulnerabilidade da Google? Dinheiro. Da Apple? Dinheiro. Da IBM? Dinheiro. Facebook? Dinheiro, cara. Instagram? Dinheiro. Do GitHub. Porque ele sabe que o prejuízo que pode vir daquela... é milhões, cara. É melhor toma aí 10 mil, 20 mil aí, cara, e fica quieto aí. E valeu. Você A maioria dessas Exatamente. empresas Big Techs, né, elas têm esses programas de bug bounty, porque, como o professor falou, né, o prejuízo que tem quando vaza alguma coisa, quando descobre alguma coisa, nem se compara com, sei lá, 40 mil lembram? dólares. Vocês lembram? Lembrando, né, eles podem podem tomar processo Em das todos pessoas os países, que exato. roubaram legislações informação. diferentes. Eles tomam multas do país deles, às vezes até do país envolvido, né? Vocês Então, lembram eles da- tomam milhões mesmo. do PlayStation, cara.
Os caras foram lá, invadiram, pegaram os cartões de crédito. Aí você fala, mas como a PlayStation, a Sony, não sei o quê? Aprenderam a correr 1 ano, depois invadiram de novo. Pô, bicho. Aí o que acontece? A credibilidade vai lá embaixo. Quem vai pôr um cartão lá? Quem se eles não garantem. Quem que vai acreditar na empresa que tem um problema desse? Assim, Legal chamar vocês também, que é mais da área de segurança, é para trabalhar com segurança mais para pessoa comum, comentar também. Tipo, não só das urnas, sabe? No geral, que nem você falou de cartão de crédito. Dá até um problema sair colocando cartão de crédito em muito lugar. Porque quanto mais lugar você coloca cartão de crédito, mais perigo você corre. perigo. É. Beleza, então? Beleza.